A estratégia de venda de um produto é algo muito importante. Quando a empresa ela desenvolve um produto, ela precisa saber não só a necessidade do consumidor, mas ela precisa ir a fundo, fazer uma pesquisa profunda sobre essa realidade, para que o produto dela não caia no esquecimento, para que não seja um produto indesejável. Algumas empresas, elas fracassam nisso, porque elas até têm um bom produto, mas não conseguem vender o seu produto, porque a embalagem não agrada, porque o sabor não agrada, e aí é preciso aprofundar essa pesquisa ou então abandonar aquele produto. Encontrar vendedores também para que se animem a vender esse produto também é uma coisa importante. Não adianta ter um produto bom se o vendedor não é bom. O vendedor precisa saber falar, precisa saber apresentar o produto, ele precisa criar a necessidade na pessoa para que a pessoa compre o seu produto, para que esse produto seja alguma coisa interessante, né? Quando a gente vê as propagandas da televisão, as propagandas até daqueles canais que vendem, são canais exclusivos de venda de produtos, a gente percebe como que eles são perspicazes, como que eles são inteligentes na elaboração das suas propagandas ou dos produtos que apresentam. Eles criam uma necessidade que às vezes a gente nem tinha pensado. Eu não sabia que eu precisava disso. E às vezes a gente nem precisa, mas a gente acaba comprando aquilo, porque a propaganda é bonita, a imagem é bonita, né? E quando a gente faz em casa, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma cor, mas parece. Bom, parecer não é a realidade, né? Jesus, quando faz a apresentação do Evangelho para os seus discípulos, no ponto de vista estratégico, ele comete um erro. Ele apresenta um produto que não é um produto bom. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser desprezados. O Evangelho é uma palavra boa, mas é uma palavra difícil de ser seguida. Vocês também não querem ir embora? Olha, para seguir o Evangelho é preciso tomar a sua cruz. Quem de nós está buscando o sofrimento? Quem de nós quer carregar a cruz, quer aceitar o sofrimento? Como é que alguém não pensa nesta realidade antes de fazer a apresentação dessa proposta? Essa proposta não tem lógica humana, essa proposta não tem sentido de ser apresentada dessa forma. E ainda assim, Jesus apresenta desta forma: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, renuncie a pai, mãe, irmãos, irmãs, propriedades, bens, tudo isso para ser meu discípulo. E é aquele que fizer isso, mas colocar a mão no arado e olhar para trás, esse não é digno de mim, é alguém dispensável. E várias vezes Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir embora por causa disso? Vocês também não querem rejeitar tudo isso? Jesus apresenta o mistério da cruz, e aquele discípulo, que era discípulo de Jesus, que foi um dos 4 primeiros escolhidos, o discípulo Pedro, aquele discípulo forte, vigoroso, aquele pescador que tinha os seus barcos, que deixou todas essas coisas e foi atrás. Esse discípulo que disse que Jesus era o Filho de Deus, que fez uma proclamação dessa verdade, esse discípulo vai dizer para Jesus: Senhor, o Senhor está enganado, Deus não trata os seus assim. É impossível para a nossa mentalidade humana, para o nosso raciocínio humano, compreender como a cruz, o sofrimento, a perseguição fazem parte do Evangelho. E é por isso que Pedro, quando Jesus apresenta a cruz, ele vai falar: isso não, nós queremos ser seus discípulos, mas não nos apresente
esta realidade da morte, da paixão e morte. Mas foi exatamente para esta hora, foi exatamente para isso que Jesus veio. Quando Jesus fala a Maria lá atrás, lá no início do Evangelho de São João, a minha hora ainda não chegou, é esta hora, a hora da cruz, a qual Jesus se refere. Ele se refere à hora da cruz. A hora da cruz é onde Jesus mostra, de fato, qual é o sentido pleno da sua palavra. A palavra de Jesus não é um caminho suave. A palavra do Evangelho não é uma pílula que nos tira da realidade. Ao contrário, ela nos coloca dentro da realidade do mundo, com todas as coisas que o mundo tem, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E os discípulos de Cristo, eles não são tirados da realidade do mundo para viver o Evangelho. Ao contrário, nós estamos inseridos dentro da realidade do mundo. Esse tempo que nós vivemos, nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Nós não estamos mais protegidos porque somos devotos, ou simplesmente porque celebramos a Eucaristia. Ao contrário, esta realidade nos coloca em atenção a necessidade de fazermos tudo aquilo que é necessário, pelo nosso bem, mas também pelo bem daqueles que amamos e ainda de toda a sociedade na qual nós estamos inseridos. A palavra do Evangelho, ela não nos desculpa das coisas, mas ela nos mostra a necessidade de uma coerência de vida, de uma vida constante na palavra de Deus, de uma vida que nos leva a reconhecer os nossos pecados, uma vida que nos chama à conversão todos os dias, de todas as formas, em todas as maneiras. E é por isso que quando Jesus envia os seus discípulos, Ele envia com esta certeza. Ele não envia os discípulos na solidão, sozinhos, solitários, mas Ele envia sempre os discípulos 2 a 2, para que um possa ajudar o outro. E aqui tem o início ou o sinal de uma pequena comunidade. Nós não caminhamos sozinhos na fé, nós não caminhamos de uma maneira isolada, ao contrário, nós precisamos do apoio, do incentivo uns dos outros. Será que nós estamos percebendo isso? Ou será que às vezes a nossa fé, ela vai nos encaminhando para um sentimento muito individualista, de querer fazer a experiência do amor de Deus? Eu quero sentir o amor de Deus. O amor de Deus não se sente desta maneira, não se sente como um aperto no coração, não se sente como um arrepio. O amor de Deus se sente na experiência concreta, na realidade dos acontecimentos da vida. Esta é a experiência dos santos, esta foi a experiência de Santo Antônio, esta foi a experiência de alguém que deixou tudo por causa do amor ao Evangelho, que sofreu as perseguições, que sofreu as dificuldades, que comprou esse produto, que não parecia bom aos olhos do mundo, mas que é um produto de vida eterna. Vender tudo aquilo que nós temos, conforme vai dizer o mesmo Evangelho, ou seja, trocar todas as nossas opções, abandonar todas as nossas possibilidades, por causa desta possibilidade única do Evangelho, esta possibilidade que nos dá a vida eterna. Nós não estamos falando apenas de uma devoção, nós estamos falando da vida eterna. Foi isso que Santo Antônio foi em busca, ao deixar a sua família, ao deixar a sua parentela, ao deixar a sua vida para ir em busca disso que é a vida eterna. É isso que Jesus estava falando, e é isso que foi ouvido por ele. Abandonar as coisas para encontrar esta pérola preciosa, esse grande tesouro. E aquilo que São Paulo vai falar na segunda leitura, esta alegria de fazer isso, esta alegria de assumir esta palavra como uma palavra de vida, como uma palavra que dá orientação à vida.
Será que nós estamos percebendo isso? Será que nós estamos sentindo a força desse chamado? Será que nós estamos dispostos a comprar este produto daquele que nos dá, que não nos vende, mas que nos dá em abundância? Isso que é oferecido por Jesus. Este evangelho que chama à mudança de vida, este evangelho que chama à transformação da sociedade, mas não uma transformação como a gente escuta por aí, né? Uma mudança que vai acontecer agora, aqui ou ali. Não, mas a mudança que começa na vida, na história pessoal de cada um de nós. A mudança que transforma primeiro o coração dos discípulos. Jesus não podia ter enviado os 72 discípulos se antes desta palavra não tivesse ardido no coração dos discípulos, se antes eles não tivessem feito a experiência da novidade. Os discípulos não estariam convictos e conscientes do anúncio e dos desafios se antes não tivessem experimentado a força dessa palavra capaz de transformar as vidas. Santo Antônio não podia ser um pregador tão consciente, não podia ser a trombeta do Evangelho, como alguns o chamavam, se antes não tivesse passado pelos seus ouvidos a escuta dessa palavra. E é alguém que assumiu isso em primeira pessoa, é alguém que assumiu a força desse Evangelho, é alguém que era capaz de anunciar não simplesmente uma palavra bonita, mas anunciar aquilo que ele acreditava, aquilo que ele experimentava, aquilo que ele tinha certeza na sua vida. A história nos conta, né, que a língua de Santo Antônio, ela não se decompôs, e é uma das relíquias que às vezes sai como sinal da vida desse santo, que sai em procissão, ou que sai para algumas peregrinações. E por que isso? Como sinal daquele que falou, não uma palavra vazia, não a propaganda de canais de anúncio de mercadorias, mas uma palavra experimentada, uma palavra vivida, uma palavra que foi recebida, que foi ruminada, palavra que foi ouvida, a palavra que foi comida, a palavra que foi aceita. E o milagre do pão, ou o pão que nós trazemos para ser abençoado, ele é um sinal dessa realidade, mas é um sinal que tem que nos fazer pensar todos os dias, se nós estamos dispostos a cada dia da nossa vida, receber este alimento que é o pão da palavra de Deus. E se quando nós nos alimentamos com este pão da palavra de Deus, nós estamos dispostos a fazer isso que o Evangelho dizia, anunciar, às vezes anunciar falando, mas todos os dias anunciar vivendo esta palavra. Se nós estamos dispostos a sermos rejeitados por causa da palavra, se nós estamos dispostos a desafiar o nosso tempo por causa da nossa fé, a fé cada um tem a sua e a gente vai vivendo a vida. Não, a fé, ela nos leva à necessidade do testemunho, de dizer aquilo que acreditamos, de confirmar aquilo que acreditamos, pelos nossos gestos, pelo nosso compromisso. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. Foi isso que Santo Antônio buscou, foi isso que Santo Antônio testemunhou. E se nós queremos ser, antes de devotos de Santo Antônio, discípulos de Jesus Cristo, é preciso ter essa certeza. Nós não aceitamos um produto qualquer, nós não compramos uma coisa qualquer. Aliás, nos foi dada a vida eterna no dia do nosso batismo, nos foi dado este caminho que leva à vida eterna. Então recebamos este pão da palavra, nos alimentemos dele e deixemos que ele seja a luz dos nossos passos. Tenhamos a coragem dos discípulos daquele tempo, neste tempo. Tenhamos a coragem de Santo Antônio hoje, de sermos também nós anunciadores do Evangelho, e que a palavra de Deus que nos acompanha sempre nos ilumine
e nos fortaleça em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.